Nosso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. De número 232, Pastor Josias. Cumprimento os irmãos com a doce paz de Cristo Jesus. Por coração, que não buscam as riquezas para ser a tranquilidade e paz que desfrutam ou jamais poderão discriminada ser por mim. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, com fervor, demos a Jesus louvor, é mais gozo vamos dele receber. Grande de ti muito favor, me concede meu Senhor, pelo sangue que por mim verteu na cruz, tornará também meu ser cheio de veras prazer, se viver e caminhar na sua luz. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Ao Senhor obedecer,
dele mesmo me encher. Para mim isto é o verdadeiro céu, e por seu imenso amor para o pobre pecador, quero aqui louvá-lo além do véu. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Quão perfeita é minha paz, não anelo nada mais, quero sempre aqui fazer o seu querer. Tenho amado o Salvador e possuo o seu amor, gozarei eternamente com prazer. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Aleluia. Ainda, queridos, dando continuidade ao nosso momento de louvor congregacional, cantando o hino 340, 340 de nossa harpa cristã, com alegria louvemos adorando ao Senhor Jesus. Forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso
buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros mais, poderás então dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. As irmãs do ciclo de oração vão louvar o Senhor. Vamos apresentar aqui os irmãos que cooperam conosco nesta noite pela nossa escala. Congregação da Cavinato, está aqui o obreiro Bom João de Almeida. Quem mais veio lá do Cavinato? Tem mais uma irmã? Mais alguém, irmão? Só os dois? Então ficou devendo a congregação. Fica devendo a congregação. Também Parque Polo de Expansão, está aqui o nosso irmão Adriano. Esses irmãos que vieram cooperar hoje aí, muito obrigado, Deus abençoe. Também da Conquista, da Nova Conquista, está o obreiro irmão Clóvis. Quem mais? Só o senhor. Ficou devendo a congregação hoje. Deus abençoe e recompense a cada um. Os irmãos vão louvar o Senhor e depois a igreja vai cantar mais um hino. Nós vai cantar? Não? Não tem a regente aí? Vamos cantar com a igreja mais um hino, né? Os irmãos querem escolher aí? (255) 255. Então os diáconos já podem, nesta oportunidade, tomar aí a posição, e nós já também contribuiremos com os dízimos sempre para a casa do Senhor. Tem algum irmão lá da congregação que louva o Senhor? Está aí? Irmão Joaquim vai louvar o Senhor. Vem cantar. Ele canta com a igreja 255 e nós contribuiremos. Tem alguém que quer louvar o Senhor? Tem algum cantor que trouxe aí seu CD, quer louvar o Senhor? Tem alguém? Chegou, irmão. Então, depois as irmãs louvam o Senhor. A paz do Senhor para todos. 255. Cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, pois pros pecados Jesus perdoou. Quando deu o sangue vil que Jesus já verteu, passará sem deferir. No Egito assim sucedeu. Deus que salvara vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confia, ó pecador, e pela fé
terás quando Deus o sangue vil que Jesus já verteu, passará sem interferir no Egito, assim suceder. Breve-se vida a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vil que Jesus já verteu, passará sem interferir no Egito, assim sucedeu. Que grande amor, se hoje crê, salvo será. Cristo te chama em pecador, e gozo eterno no céu fluirá. Quando Deus o sangue vil que Jesus já verteu, passará sem interferir no Egito, assim suceder. Então as irmãs estarão louvando ao Senhor e nós glorificando a Jesus. Todos quantos têm o seu fôlego, louve ao Senhor. Sempre há uma alegria na alma quando nós louvamos ao Senhor. Desperta, acorda a nossa adoração e sentimos que o Senhor visita-nos através do louvor. Chega, sua glória invade, estremece o lugar. É diferente.
quando Ele cura, não deixa sintomas ou passando mal. É diferente quando Ele toca, ressuscita morto, não há Deus igual. É diferente quando Ele chega, sua glória invade, estremece o lugar. É diferente quando estende a mão. Convido a igreja a estar de pé, vamos orar ao Senhor, pela irmã Ide, que pede oração pelo Vitória. Pastor Josias pede também pelo irmão Cosme Caetano, está internado na Santa Casa, isso, passará por uma cirurgia amanhã. E quantos mais precisam das orações? Convido aqui o irmão Adriano, está aqui, para orar ao Senhor. Irmão Clóvis, então, orar ao Senhor, apresentando esse pedido, pedido todo o povo de Deus. E também orar pelo pastor Nelson Marcelino, que vai nesta noite ministrar-nos a palavra de Deus para os nossos corações. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar neste momento, vamos falar com o Senhor nesta noite, para que Deus opere milagre na nossa vida. Ele está aqui, vamos orar neste momento. Amantíssimo eterno Deus, ó meu Deus, ó meu Pai, grande é o teu amor, grande é o teu poder, grande é a tua misericórdia. Eu te peço agora, é no nome de Jesus Cristo, é pelo teu poder, é pelo teu poder, toca nesses pedidos de oração, ó meu Deus, ó meu Pai, e opera milagre. Eu não aceito a enfermidade, a doença, a tristeza, a angústia, tem que sair agora, no nome de Jesus. Em teu nome, abençoe os teus filhos, abençoe a tua igreja, abençoe aquele que estão no leito da enfermidade, nos hospitais. Toca pelo teu poder naquele que vai passar por uma cirurgia. Toca, ó meu Deus, ó meu Pai, ó Deus de Abraão, opera milagre na minha vida e na tua vida agora. É pelo teu poder, é pelo teu poder, é no nome de Jesus Cristo. E abençoe a tua igreja, o pastor, os obreiros, ó, o órgão oficial da tua igreja. Abençoe e dê vitória, e afasta agora todo mal tem que sair agora. Obra contrária, maligna, diabólica, eu ordeno agora que tem que sair no nome de Jesus. É pelo teu poder, é no nome de Jesus. Amém, Jesus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Os irmãos, podeis nos assentar. Louvo a Deus por estar aqui nesta noite e na nossa igreja sede, a nossa igreja mãe. Agradeço ao pastor Jandir pela confiança de ter nos convidado para trazer uma palavra para todos nós nesta noite. E reconheço que não é fácil, ensinar aqui na igreja central, tendo a nossa retaguarda, o corpo de pastores e obreiros experientes, de grandes ensinadores e até de mestres na palavra. Mas se Deus nos permitiu estar aqui, com certeza o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos dar a graça, e todos nós seremos abençoados pela palavra de Deus mais uma vez esta noite. Glórias a Deus. Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo de número 12. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias, Gênesis capítulo 12. Vamos ver esse trecho bastante conhecido da Bíblia para os crentes. Capítulo 12, versículo 1, 2 e 3.
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei, ou melhor, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu gostaria de estar repetindo a leitura do versículo 1, do versículo 2 e o 3, porém, na Bíblia da Nova Versão Internacional. Eu não tenho ela aqui em mãos, mas eu tenho aqui copiado. Eu vou repetir a leitura do versículo 2 e o 3 do mesmo capítulo de Gênesis, que diz: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Meus queridos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido que nos fala daqui da chamada de Deus para Abrão. Normalmente nós costumamos falar Abraão, né, que o nome dele depois foi mudado para Abraão. Se eu estar aqui falando Abraão, os irmãos levem isso em consideração. E aqui aparece uma coisa, um termo que nós os crentes gostamos muito. Eu acredito até que seja a palavra mais usada nas nossas orações, nas nossas preleções. Nós gostamos muito de bênção. Crente gosta de ser abençoado constantemente, e com certeza é a palavra mais repetida quando nós estamos orando, é a palavra bênção ou a palavra abençoar. Nós pedimos para que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa família, Senhor, abençoe o nosso trabalho, Senhor, abençoe o nosso ministério, Senhor, abençoe os nossos parentes, Senhor, abençoa os nossos vizinhos, e assim sucessivamente. Com certeza os irmãos vão de concordar comigo que é uma palavra que nós mais usamos, gostamos muito de ser abençoados, e não estamos errados, e já somos abençoados. Todos os crentes são abençoados, e por que não dizer toda a criatura de Deus é abençoada? Às vezes alguns se colocam debaixo de uma maldição por contrariar, por ir de encontro aos princípios divinos, mas o propósito de Deus é abençoar, é que toda a sua criatura seja e é abençoada. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui quando Deus fala com Abraão, que fica aqui claro duas coisas. Primeiro, Deus abençoa a Abraão, faz promessas a ele, mas tudo que Deus faz tem um propósito de ser. Deus não faz nada sem um propósito. Deus estava aqui prometendo abençoar Abraão, e depois dizendo, depois de Abraão abençoado, Deus estaria fazendo dele uma bênção. Então nós notamos que esse princípio, que nós somos abençoados para abençoar, Deus estaria abençoando Abraão para que Abraão abençoasse. É um princípio que nós encontramos em toda a Bíblia. Os irmãos que não são leitores da Bíblia, estamos diante de uma igreja muito bem ensinada, não temos dúvida disso, temos experiência, conhecimento. Me converti naquela cedinha e posso dizer que a nossa igreja, o nosso ministério, a Assembleia de Deus, pelo menos em Limeira, é uma igreja muito abençoada nessa, porque é uma igreja que sempre tem grandes ensinamentos, grandes ensinadores, ensinamento saudável. Mas é um princípio bíblico para os filhos de Israel, como indivíduos, como nação, para nós como crentes, como indivíduos, e também para a igreja do Senhor como um todo. Deus nos abençoa
somos abençoados para também abençoar. E Deus deixou isso muito claro para Abraão quando ele disse: eu vou fazer de você, Abraão, um grande povo e o abençoarei, tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. O Senhor está falando que faria de Abraão uma bênção, e como realmente ele foi. Nós conhecemos a vida desse homem pelas Escrituras Sagradas, que é considerado o pai daqueles que têm fé, é o pai dos crentes, o grande amigo de Deus. Então é importante nós entendermos esse princípio, meus queridos, porque abençoado todos nós somos, sermos abençoados todos nós queremos cada dia mais, mas precisamos entender esse princípio bíblico. Deus nos abençoa, Deus está pronto a nos abençoar, mas Ele espera de nós também que nós sejamos uma bênção para outras vidas, para outras pessoas, que nós sejamos um canal, um meio pelo qual outras vidas também sejam abençoadas pelo nosso Deus, e outras vidas também sejam alcançadas pela bênção de Deus. E Deus sempre fez isso, sempre faz isso através das pessoas humanas, através dos seus servos. Está claro aqui o texto que ele fala com Abraão, depois nós vamos ver mais para frente alguma coisa aqui ainda. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Todos queremos, todos somos abençoados e queremos cada dia ser abençoados, mas nem todos os crentes estão dispostos, nem todos os crentes se dispõem para serem um canal de bênção para outras vidas nas mãos do Senhor. E Deus, Ele deseja, Ele quer, Ele espera isso de nós, que nós também sejamos uma bênção. Depois de abençoados, nos tornemos uma bênção. Primeiro precisamos ser abençoados, e já somos, e devemos ser uma bênção também para outras vidas, para outras pessoas. Deus abençoa cada crente para o crente também abençoar. Todos somos abençoados, mas nem todos estamos dispostos a sermos uma bênção. Mas Deus quer que sejamos, é o propósito de Deus que sejamos uma bênção. Podemos ministrar, ser um canal da bênção de Deus, abençoados podemos abençoar, e esta bênção que eu digo aqui não é apenas uma bênção verbal. Logicamente que a bênção pode ser também uma bênção verbal, como nós já ouvimos o irmão que orou nesta noite, abençoando os enfermos, abençoando a igreja, abençoando todos nós, mas também esta bênção, ela pode se traduzir também em ações, em atitudes, através da nossa vida, que possa alcançar outras pessoas. E eu gostaria de, através de uma maneira bastante simples e objetiva, falar alguma coisa dentro desse assunto. Onde e como nós podemos ser uma bênção? Como e onde eu, você, podemos, depois de abençoados, já abençoados, sermos uma bênção nas mãos do Senhor? Quero falar aqui sobre três pontos. Glórias a Deus. O crente, ele pode e deve ser uma bênção já na igreja, dentro da igreja. Dentro da igreja, com certeza, os pastores que estão à minha retaguarda, que são dirigentes da igreja, eles estão sempre orando, buscando a Deus e procurando aqueles crentes que sejam uma bênção, crentes que são bênção, crentes que ajudem a fazer o trabalho, crentes que ajudem o pastor nessa tarefa que muitas vezes é tão pesada, de fazer, de realizar a obra de Deus. Então, dentro da igreja, então você pode imaginar que não, mas você pode ser uma bênção dentro da igreja do Senhor.
O ministério abençoa a igreja é abençoada pelo santo ministério que foi constituído por Deus. Conforme aos Efésios capítulo 4, 11, 12, o Senhor Jesus instituiu o ministério, colocando no ministério o governo da igreja. A igreja é abençoada também através do ministério, logicamente, que o ministério primeiramente é abençoado por Cristo, que é o Senhor da igreja, mas a igreja também pode e abençoa também o ministério. E eu citei aqui, procurei na Bíblia um exemplo de uma mulher chamada Dorcas. Vamos ver aqui como essa mulher, ela foi uma bênção na igreja dos tempos apostólicos naqueles dias. Eu convido os irmãos para nós lermos. Eu gosto muito de ler a Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, porque a Bíblia por si mesmo, ela fala, por si mesmo, ela ensina. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, eu desejo ler com os irmãos o versículo 36, o 37, depois o versículo de número 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O 36 diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de obras e esmolas que fazia. Outra tradução diz que era uma mulher que praticava boas obras e dava esmolas. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Eu vou pular para o versículo 39. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, e chorando, mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estavam com elas. Temos lido esta passagem, meus queridos, que fala desta mulher de Deus, desta irmã chamada Dorcas. Por certo, uma mulher como qualquer uma mulher dos nossos dias, uma serva de Deus, que se converteu a Cristo. Não sabemos o histórico da sua conversão, mas por certo Deus operou um grande milagre na sua vida, uma grande obra. Quem sabe a sua família também foi grandemente abençoada por Deus. E essa mulher, ela se torna então uma bênção para aquela igreja, uma bênção para as pessoas menos favorecidas. Nós entendemos nesse texto que era uma mulher caridosa e que procurava socorrer as pessoas menos favorecidas naquela congregação. Ela procurou servir as viúvas que existiam naquela igreja. E os irmãos sabem muito bem que uma mulher viúva, no contexto histórico daqueles dias, enfrentava muitas dificuldades. E nos dias de hoje não é tão fácil, naqueles dias era muito difícil. Mas uma pessoa que é uma bênção, que quer ser, que se coloca na vontade de Deus para se tornar uma bênção, para ser usada por Deus, ela sempre tem uma visão, ela sempre se dispõe a fazer. E por certo, ela viu a necessidade daquelas irmãs tão carentes. Ela tinha um dom de Deus, ela tinha uma bênção de Deus. Por certo, ela procurou a orientação do seu pastor, e ela começou a ajudar aquelas irmãs, costurando, fazendo vestiduras, ajudando. E nós vemos que quando aquela irmã adoeceu, e rapidamente ela morreu, e veio uma tristeza muito grande naquela congregação. Os irmãos tomaram conhecimento de que Pedro estava ali na região, logo mandaram chamar o líder, o grande líder do Senhor. E quando Pedro chegou ali, nós vemos nesse versículo como aquela irmã tinha uma importância naquele trabalho que ela fazia. As viúvas rodearam a Pedro, chorando, e começaram a mostrar as túnicas, e por certo dizendo: olha aqui, pastor Pedro, como essa irmã era uma bênção na nossa vida, como ela nos ajudava, olha o amor que ela tinha por nós. E agora ela
o Senhor a recolheu, ela faleceu, e a tristeza encheu o coração daquelas irmãs. Nós não vamos entrar aqui na questão da ressurreição. Pedro depois orou e ressuscitou, e Deus deu mais um tempo de vida para aquela mulher. Mas nós vemos ali que dentro da igreja existem oportunidades para você ser uma bênção. Deus quer usar a cada um de nós como uma bênção dentro da igreja do Senhor. Seja uma bênção, vamos ser uma bênção. Não traga trabalho ou dificuldade pelo seu pastor, pelo contrário, seja uma bênção, que o seu trabalho vai ser reconhecido, vai ser visto, ainda que ele não seja reconhecido aqui na terra, mas por certo ele será reconhecido ali nos céus. Então existe isso. Tem muitas áreas, os doentes que precisam da nossa bênção, da nossa ajuda. Nosso irmão citou aqui pessoas internadas. Você não pode compreender o valor para um doente quando você chega lá e faz, ainda que seja simplesmente uma oração por aquela pessoa que está doente, que está no leito. Ela vai se sentir tão feliz. Para você pode ter parecido um ato tão simples, mas para aquela pessoa que recebeu, pode ser que nunca ela venha esquecer aquela oração que você fez por ela. Para essas irmãs, aquele trabalho que aquela irmã Dorcas fazia parecia ser um trabalho tão simples. Talvez para as pessoas de melhor condição social na igreja aquilo talvez não viesse a significar nada, mas para aquelas pessoas que recebiam era uma bênção muito grande. Muitas vezes eu encontro ainda nos nossos dias pessoas que congregaram ali conosco quando eram meninos e receberam alguma visita nossa com outros irmãos, orações, coisas que eu não me lembro mais. Mas ele diz: o irmão se lembra aquele dia que o irmão foi lá em casa, que eu ia lá, que o irmão fizeram? Olha, irmão, sinceramente eu não lembro, mas eles são gratos até hoje. Sabe por quê? Porque o trabalho que nós fazemos, que você faz, ele tem uma importância muito grande, ainda que ele pareça ser insignificante, mas esteja certo que não é insignificante. Então a igreja é um lugar onde você pode ser uma bênção dentro da igreja do Senhor também. Existem muitas oportunidades. Se você desejar orar, com certeza o Senhor, o Espírito Santo vai te orientar. Com certeza, só deixo aqui uma observação nesse ponto, que nós também não podemos, e temos capacidade para resolver o problema de todas as pessoas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Resolver todas as situações e todos os problemas. E se em alguma oportunidade você não conseguir, não se sinta frustrado para isso, mas com certeza aquilo que está ao seu alcance você pode fazer, você deve fazer, e assim você estará sendo um canal de bênção. Você estará não apenas sendo abençoado, mas você estará sendo também uma bênção para outras pessoas. Eu quero ir para o segundo ponto, onde o crente também deve ser uma bênção e pode ser uma bênção. No mundo lá fora, é um pouco mais difícil, ser uma bênção lá fora é um pouco mais difícil do que dentro da igreja, que nós estamos rodeados de um ambiente espiritual, de irmãos que nos amam, que intercedem por nós, que nos ajudam. Em Mateus capítulo 5, eu gostaria de ler também no capítulo 14, 15 e o 16. Mateus capítulo 5. Capítulo 5, 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo de uma vasilha, no caso aqui o alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que são palavras do nosso grande Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele fala sobre, de uma maneira metafórica, que nós, os crentes, os seus discípulos, o seu povo, nós somos a luz do mundo. E Ele diz: não se pode
Ninguém acende uma candeia e se coloca debaixo de uma vasilha para represar a luz, mas pelo contrário, coloca essa candeia no velador para que ela possa dar luz a todos. E Jesus conclui dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Em outras palavras, eu faço aqui um pensamento, as palavras, Jesus quis dizer também aqui: assim sejam vocês uma bênção também diante dos homens. Lá tem muitas pessoas que precisam também alcançar essa bênção que nós temos alcançado. Aqui Jesus deixou claro: ninguém acende uma lamparina e coloca ela aqui, põe um vaso em cima, uma vasilha em cima para cobrir a luz. Não tem sentido, não tem sentido isso. Jesus mostrou. Assim também a bênção que nós alcançamos da salvação, a bênção que Deus tem nos trazido para as nossas vidas, seja em qualquer área da nossa vida, ela não pode ser represada somente para nós. Não é o projeto de Deus, a vontade de Deus que isso aconteça na nossa vida, embora em muitas situações pode acontecer. Ele disse a Abraão: vou te abençoar e agradecer o teu nome, Abraão, e você vai ser uma bênção, Abraão. Então o Senhor quer que esta bênção que Ele nos deu, a bênção da salvação, a bênção da paz, a bênção da esperança da vida eterna, ela também seja levada a outras pessoas, ela seja compartilhada também com outras pessoas. Eu sei que muitas vezes o crente olha para dentro de si, para as circunstâncias que cercam a sua vida, às vezes para os problemas que envolvem a sua vida, e ele pensa, imagina até que ele não é nada, e realmente sem Deus nós não somos nada. Mas saiba de uma coisa: você é uma pessoa abençoada por Deus, e se você tem a bênção de Deus, você é portador de uma bênção de Deus, você é portador de uma palavra que pode transformar uma vida. Você é portador de uma palavra que pode transformar uma vida. Eu já ouvi testemunho de pessoas, dizerem: a minha vida, eu caminhava para o abismo, a minha vida estava próximo ao abismo, mas Deus mudou a minha sorte e mudou a direção da minha vida. Por quê? Porque por certo um crente chegou ali com uma palavra que transformou aquela vida. Não que essa palavra seja nossa, seja minha ou seja sua, mas é uma palavra de Deus, e você é o canal pelo qual Deus pode chegar e quer chegar a estas vidas. Por isso que Jesus disse aqui: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Uma certa feita eu estava ali com o meu irmão Luiz na Santa Casa, e ele nos chamou para nós fazermos uma visita para uma senhora que estava ali já bastante idosa, uma senhora bastante idosa. A filha dela depois conversou conosco, não era uma família evangélica, era uma senhora de origem libanesa que veio para o Brasil há muitos anos atrás, tinha criado a família, já idosa, estava próximo à morte. Ela já não falava mais, embora ela ainda ouvisse e entendesse conforme a sua filha nos orientou, e nós fomos ali para fazer uma oração por aquela senhora. A família estava muito preocupada porque os médicos tinham avisado a família que teria que amputar a perna daquela senhora, uma senhora que viveu tantos anos, a sua filha testificou, criou a família, e elas estavam, as filhas, a família, muito triste porque não queria que aquilo acontecesse com a sua mãezinha, que a perna dela fosse amputada. E nós fomos ali, pela bondade e misericórdia de Deus, lemos a Bíblia, oramos, falamos com aquela pessoa, embora ela não falasse, mas a sua filha nos disse que ela ouvia, que ela entendia as coisas. Ali fizemos uma oração, e naquela noite Deus recolheu aquela mulher, levou ela para a eternidade, atendendo o desejo daquela família que não queria que aquela perna fosse amputada. Eu, dentro de mim, eu disse para o meu irmão: eu tenho uma convicção que o Espírito de Deus
levou aquelas palavras até o entendimento daquela mulher, e eu tenho para mim uma convicção dada pelo Espírito de Deus, que aquela mulher naquela noite, na passagem, depois que nós saímos dali, o Senhor salvou aquela mulher. Ela foi alcançada pela graça e pela salvação de Deus, porque não foi por acaso que Deus permitiu que nós chegássemos ali para levar uma palavra para ela nos últimos instantes da sua vida. Nós temos uma palavra que pode mudar o trajeto de pessoas que estão caminhando sem Deus. Então Jesus disse: assim brilhe a vossa luz. É uma ordenança para que nós sejamos uma bênção no mundo. Que o Senhor nos dê graça, que possamos ser um instrumento de Deus para ajudar as pessoas que estão sem Cristo nesta terra. Eu vou falar de um terceiro ponto também, como o crente pode ser uma bênção. Eu tenho para mim esse ponto, um dos pontos muito importantes na Bíblia, que é a intercessão, que é a questão da intercessão. É quando quando um crente, ele se coloca diante de Deus para interceder por outras pessoas, um ministério tão importante, um ministério tão abençoado. Eu quero ler como base a primeira carta que escreveu Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta que escreveu Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Diz aqui o título desse capítulo 2: devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência ou posição de poder, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e vindo ao conhecimento da verdade. Então encontramos aqui, temos feito essa leitura que também é uma exortação para que nós não nos esqueçamos disso. Orações, aqui não diz apenas pelos homens bons, não diz pelos homens honestos, mas diz por todos os homens. A intercessão é uma coisa importante e maravilhosa, e nós vemos esse exemplo justamente também na vida desse homem chamado Abraão, lá no capítulo de número 18 de Gênesis. Se nós voltarmos para lá um pouquinho, nós vamos encontrar ali Abraão intercedendo pela cidade de Sodoma. E eu digo aqui, meus queridos, o mesmo que eu disse a respeito da palavra, quando nós anunciamos para alguém: a nossa intercessão pode interromper a trajetória de vidas que caminham para o abismo. A nossa intercessão pode interromper a trajetória de vidas que caminham para o abismo. E triste é uma família que não tem um intercessor, que não tem alguém que interceda. Às vezes nós vamos fazer algumas visitas e nos deparamos com situações, com famílias desarranjadas, com famílias desequilibradas, e nós olhamos e vemos que não tem naquela família ninguém que esteja intercedendo por aquelas vidas. É triste uma família que não tenha, uma cidade, um povo que não tenha alguém para interceder por eles diante de Deus. Nós vemos aqui o exemplo desse homem Abraão. Eu volto a dizer, quando Deus disse para Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma. Os irmãos vejam
que Deus tinha feito promessas a Abraão, reafirmou que lhe daria um filho, que não estava muito longe, a promessa se cumpriria. Abraão estava debaixo da proteção de Deus, debaixo da bênção de Deus. Abraão, podemos dizer que se encontrava numa situação confortável, mas isso não foi suficiente para Abraão se acomodar. Quando ele ouviu aquela ordem de Deus, aquela determinação de Deus que aquela cidade seria destruída, logo Abraão, ele se colocou diante do emissário do Senhor e começou a interceder por aquela cidade, dizendo: Senhor, Tu que és o juiz de toda a terra, porventura o Senhor iria destruir o justo juntamente com o ímpio? Senhor, se tiver nessa cidade 50 justos, o Senhor pouparia a cidade pelo amor dos 50? E o Senhor diz: certamente, Abraão, se houver nesta cidade 50 justos, eu pouparei a cidade pelo amor dos 50 justos. Mas Abraão, ele foi descendo, os irmãos conhecem a história bíblica, ele ainda disse num versículo aqui: Senhor, eu me atrevo a dizer ainda que sou pó, sou cinza, mas eu me atrevo, Senhor, e se tiver 40? O Senhor disse: eu também não destruirei a cidade pelo amor dos 40. E Abraão foi descendo para 20, para 30, para 20, para 10, e não havia ali naquela cidade nem 10 justos. Então Abraão se ausentou diante da presença do Senhor, mas ele intercedeu, ele não deixou de interceder, e nós vemos que o livramento de Ló e de sua família foi pela intercessão de Abraão, porque diz que o Senhor se lembrou de Abraão, tirando de lá Ló e a sua família. E eu observo, irmãos, que no capítulo 19, no versículo 27 e 28, diz assim no capítulo 19: e Abraão levantou-se naquela mesma manhã, depois do castigo de Sodoma, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e para toda a terra da campina, e viu, eis que um fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. Eu achei interessante essa expressão, e eu comecei a imaginar, possivelmente Abraão não tenha dormido naquela noite, pensando na situação daquelas pessoas, embora ele entendeu que Deus é justo. E diz que o versículo aqui, que pela manhã Abraão foi naquele mesmo lugar, de onde ele enxergava a cidade, e onde ele se encontrou com Deus, e onde ele intercedeu por aquela cidade. Não está na Bíblia o que eu vou dizer, não li em livro nenhum, mas eu pensei comigo: será que Abraão não foi lá ainda com uma pequena esperança no seu coração? E sabe, Abraão pensava: quem sabe Deus ainda mudou de ideia e poupou aquelas vidas. E Abraão se levantou pela manhã, e quando ele olhou, já tinha acontecido o juízo de Deus. Não foi possível a situação ser mudada naquela ocasião, mas com certeza em muitas situações pode ser mudadas ainda, pode ser mudadas. A intercessão, não deixe de interceder pelos seus parentes que não são crentes, não deixe de interceder por pessoas que você conhece, que você ama, não deixe de interceder pelo ministério da igreja, pela obra de Deus, pela obra missionária, porque a intercessão, ela tem um grande valor. Quando você intercede, você está sendo uma bênção nas mãos de Deus para aquela pessoa. Pessoas de coração embrutecido, pessoas que às vezes nunca deram uma oportunidade para a palavra de Deus, mas você está diante do Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia daquela vida, Senhor, toca nela para o bem, Senhor, abre o entendimento dela, tenha misericórdia. E com certeza
a sua oração vai estar chegando diante de Deus. Deus pode mudar, Ele tem poder, nas mãos dEle tem todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas. Os irmãos estão entendendo isso? Se nós intercedermos, Deus pode mudar a sorte do seu filho que está afastado, do seu marido que não é crente, do seu parente que é um ímpio. Ele pode mudar todas as coisas. Em Romanos está escrito: eu terei misericórdia de quem eu quiser. Aleluia, Deus é o Senhor das misericórdias. Então, quando você intercede, quando você se coloca diante de Deus como o intercessor, você está sendo uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu vizinho, uma bênção para a sua cidade. A oração, a intercessão do crente, eu volto a dizer, ele pode mudar o destino de uma vida, o destino de uma família, e até o destino de uma cidade e até de uma nação. Nós conhecemos na história secular destino de nações que foram mudados pela intercessão do povo de Deus, guerras que deixaram de acontecer pela intercessão do povo de Deus. Você pode ser uma bênção como um intercessor. E orar todos nós podemos, não é verdade? Podemos não ter uma facilidade para falar, podemos não ter uma leitura, mas orar e interceder, por certo, todos nós podemos. E eu quero estar aqui concluindo, falando sobre o desdobramento da promessa e da bênção que Deus trouxe sobre a vida de Abraão. Eu quero ler no livro de Gálatas, carta que escreveu Paulo aos Gálatas. Glórias a Deus. Carta que escreveu Paulo aos Gálatas, do capítulo de número 3. Deixa eu ver aqui, Romanos. Gálatas capítulo 3, o versículo 6 a 9, depois o 14. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, ou serão abençoadas através de você e da tua posteridade. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Outra versão diz: juntamente com o crente Abraão. O versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Logicamente que Abraão era um homem de fé, mas por certo Abraão não imaginava o desdobramento daquela bênção de Deus na sua vida e da promessa de Deus na sua vida, que todas as nações seriam abençoadas através dele. E nós sabemos que esta bênção veio através de Jesus Cristo, que é da linhagem de Abraão, e alcançou todos nós os gentios. Abraão não tinha sequer filhos, não tinha experiência do que seria ser pai de uma grande família, de uma grande nação. Por certo, ele não imaginava o tamanho, o desdobramento daquilo que Deus tinha para a sua vida, o que significava aquela promessa de Deus, o que significava aquela bênção de Deus para a vida de Abraão, e o que significava a bênção que estaria sobre Abraão e que alcançaria todos os povos da terra. E nós, crentes em Jesus Cristo, hoje aqui nesta noite, fomos alcançados por aquela bênção. Quando Daniel Berg e Gunnar Vring, aqueles dois jovens, desembarcaram aqui no Brasil, não traziam nas suas malas muitos dólares, não trazia ouro, mas eles traziam uma mensagem, trouxeram uma mensagem que transformou milhões de vidas nessa nação.
Por certo, né, obreiros, Daniel Berg e Gunnar Ving não imaginavam que o humilde trabalho que eles começaram a fazer para o Senhor ali teria um desdobramento que é hoje essa denominação Assembleia de Deus. Assim também, meu querido, uma promessa de Deus na sua vida, uma bênção que Deus tem na sua vida, se você formos obedientes, submetermos à vontade de Deus, você poderá imaginar o desdobramento que ela pode ter, onde ela pode chegar, porque Deus é um Deus de grandes coisas e poderosas. O Senhor disse a Abraão: vou fazer grande o teu nome. Deus pode te engrandecer, embora você não deva se preocupar com isto, deva ser humilde na presença do Senhor, mas é o desdobramento da bênção de Deus na nossa vida, na vida da igreja, na vida daqueles que são abençoados pelo Senhor. Você é abençoado por Deus, eu sou abençoado por Deus, nós somos abençoados por Deus, mas o Senhor quer que sejamos uma bênção, que sejamos um canal de bênção. Abraão, eu vou te abençoar, Abraão, e você vai ser uma bênção, Abraão. Deus já tem te abençoado, você já é abençoado, querido irmão. Seja uma bênção, eu sei que você é uma bênção. Se você não tem pensado nisso, se você tem estado acomodado, que o Senhor possa te despertar e você ser uma bênção para alguém, para a sua família, para alguém que está perto de você. Tem pessoas que contam com você e precisam de você, precisa de mim. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando, nos dando graça, para podermos entender a sua palavra, podermos entender a sua vontade. E quando o crente abençoa, Deus abençoa ele mais ainda, e vai multiplicando as suas bênçãos. Que o Senhor nos dê graça. Eu agradeço a igreja pela atenção, agradeço o ministério pela confiança. Muito obrigado em nome de Jesus. Orar. Nós vamos orar. Vamos orar. Ainda temos uns minutos, mas vamos orar. Eu peço à igreja para nós colocarmos em pé. Vamos dirigir uma oração, mais uma oração ao nosso Deus. Ele é o Senhor da igreja, Senhor meu, Senhor seu, e Ele quer fazer de cada um de nós, se já somos uma bênção, que sejamos mais ainda. Nós vamos orar agora para que Deus, pelo seu Espírito Santo, esteja trabalhando em nossa vida. Às vezes nós achamos difícil, achamos que é pela nossa capacidade impossível, mas se você se dispor, Deus vai agir através da sua vida. Deus vai pôr pessoas diante de você, para você falar para ela do seu grande amor. Deus vai pôr palavras nos seus lábios, ouça bem, que vai confundir até os sábios. Cumpre-se aquela palavra que diz: Deus usa as coisas que não são, para confundir as que são. O povo de Deus é simples e humilde, mas é um povo sábio porque tem o Espírito de Deus. Nós vamos orar pedindo, nesse momento, cada um de nós vamos orar, para que você, para que cada um de nós sejamos uma bênção nas mãos do Senhor. Você está disposto a ser uma bênção nas mãos de Deus? Está disposto? Se você está disposto, o Senhor vai te usar. Ele vai colocar a oportunidade diante de você, mas quando Ele colocar, haja, faça, fale, porque o Senhor vai te usar. Nosso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós glorificamos o Teu nome pela Tua bondade e misericórdia e pela Tua fidelidade, Senhor, pela Tua palavra que temos lido nesta noite, que é fiel, que é poderosa e que é verdadeira, Senhor. Te agradecemos porque um dia o Senhor tem nos tirado deste mundo de pecado, tem abençoado as nossas vidas, tem abençoado este povo que aqui está, que são Teus filhos, Senhor, tem dado uma bênção na vida de cada um, e até muito mais do que uma, Senhor, nas diversas áreas da sua vida. E nós te suplicamos agora, ó Pai, por Tua misericórdia e bondade, que o Senhor venha estar fazendo de cada um de nós
uma bênção nas tuas mãos, um canal de bênção, um vaso de bênção através do qual, Senhor, pessoas venham ser alcançadas, pessoas venham receber uma palavra de vida eterna, e Senhor, e venham ser libertas, assim como também um dia nós fomos, Senhor, assim como um dia também o Senhor usou alguém para falar conosco, assim também como um dia o Senhor usou alguém para interceder por nós, Senhor, que o Senhor venha nos usar para falarmos com alguém que precisa, Senhor, que o Senhor venha colocar no nosso coração essa ansiedade para intercedermos também por aqueles que ainda não conhecem a Ti. Faça de mim, faça da Tua igreja, faça de cada um de nós um vaso, uma bênção nas Tuas mãos, Pai. Nós humildemente suplicamos e Te pedimos, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Meus amados, quinta-feira, cooperação de congregações Nova Limeira, Nova Suíça, Planalto e Pinhal. E na próxima terça-feira, Vila Pisa, Vila Queiroz e Teixeira Marques. Agradecemos a presença de todos os irmãos, a cooperação das congregações que hoje estiveram, e lembrando que começa aí agora dias 23 a 25, esse trabalho da Escola Bíblica de Férias com os nossos adolescentes, mas domingo pela manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Não haverá supressão da escola, nem suspensão, haverá escola, embora eles estarão usando aqui, mas tem dependências aí no subsolo, onde você poderá estar e aprendermos aí a nossa Escola Bíblica Dominical. Então, no próximo final de semana, grande trabalho da Escola Bíblica de Fé com nossos adolescentes, e os adolescentes são partes também integrantes da igreja e precisam das nossas intercessões. E se você é um abençoado, você também é um abençoador. Amém? Deus abençoe grandemente. O Pastor Joel nos abençoando, e nós cada um teremos uma semana de bênção, uma noite de sono restaurador, e a fé multiplicada, a palavra aplicada e guardada aos corações, e o nome do Senhor sendo glorificado. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.